Gostaria de cumprimentar a todos. É uma grande satisfação para mim estar aqui hoje. Meu nome é professor Rafael Moura, eu sou coordenador do Núcleo de Autocomposição do Norte de Minas e estou aqui para fazer uma brevíssima abertura acerca de um encontro tão importante que foi viabilizado pelo nosso grupo de pesquisa e também para discutir um tema muito urgente e necessário. Exatamente quando nós falamos de justiça climática e racismo ambiental, sob essa perspectiva decolonial, né? Antes de mais nada, eu gostaria muito de cumprimentar a nossa mediadora, a Vitória Drade, e agradecer pelo trabalho essencial que você realiza, tanto no âmbito do nosso projeto, como na sua caminhada na nossa universidade, a nossa querida Unimontes. Sua mediação, sem dúvida, ela vai ser uma peça-chave para que a gente possa aprofundar esse debate de uma maneira bastante crítica, bastante reflexiva. Então, gente, eu acredito que essa vai ser uma oportunidade muito valiosa para a gente repensar como que as desigualdades históricas, elas continuam, de certa maneira, a moldar os desafios ecológicos e como que a gente pode construir respostas mais justas, mais inclusivas. Então, essa obra que nós vamos aqui problematizar, eu com uma brevíssima introdução e posteriormente o desenvolvimento todo por parte, né, do Dr. Lucas e da mediação da Vitória, todo esse âmbito, né, de reflexão, né, dessa ecologia decolonial a partir do mundo caribenho, né? Essa obra de Malcolm Ferdinand, né? Muito importante para nós. Esse livro, ele não é apenas uma análise da crise ecológica que enfrentamos, mas ele é uma proposta bastante corajosa para que todos nós possamos repensar como chegamos até aqui. E o mais importante, como que a gente pode sair dessa tempestade em que nós estamos, né? Ferdinand, ele nos apresenta nessa obra uma tese bastante interessante, ou seja, ele fala o seguinte, essencialmente, né? Ele fala que a destruição ambiental, ela não pode ser separada da história colonial e da escravidão. Então, não são fenômenos separados, não são fenômenos distintos, né? Mas são dois lados da mesma moeda, né? Então, ele chama essa separação daquilo que ele fala ser uma dupla fratura, ou seja, essa ideia de que a luta ambiental e a luta antirracista muitas vezes caminharam separadas, quando na verdade elas deveriam ser vistas como uma única batalha por justiça, né? Então, para desenvolver essa reflexão, e é importante nós lembrarmos, né, que essa reflexão ela decorre exatamente dessa metáfora que ele traz para nós, que é uma metáfora muito poderosa, né? Dessa construção do navio mundo, né? Então, se a gente for pensar, pensem aqui comigo, todos os que estão nos ouvindo e participando. Por muito tempo, o navio negreiro ele foi símbolo da modernidade colonial, né? Ele transportava corpos escravizados, ele sustentava um sistema de exploração tanto de pessoas quanto da terra, né, gente? Então, o que Ferdinand propõe para nós é um deslocamento dessa visão. Vamos transformar o navio negreiro em um navio mundo, né? Um espaço de resistência, né? Onde diferentes populações marginalizadas elas possam assumir esse convés e fazer o curso da história, né? Então, um outro conceito fundamental dessa obra é aquilo que ele chama de negroceno, né? Acho que é negroceno a expressão que ele utiliza. Ou seja, é uma alternativa crítica ao antropoceno, né? Porque se o antropoceno ele nomeia a era geológica em que a humanidade passou a ser a principal força de transformação da Terra, Ferdinand nos lembra que essa humanidade não é homogênea, né? E aí vem a questão, né? Quem destruiu o planeta, né? Aí vem a pergunta, quem efetivamente causou os danos todos que nós conhecemos à estrutura regional, local, planetária, desse corpo que nós chamamos de Terra, né? Ou seja,
quem que sofreu mais com essa destruição? Então Ferdinando ele vai argumentar que a experiência colonial e a violência racial, elas são importantíssimas para nós entendermos a crise ecológica. E é exatamente por isso, meus queridos, que a gente precisa de um conceito que reconheça essa historicidade. Qual conceito? É isso que ele chama de negroceno, né? Então, vejamos com ele, nessa estrutura dessa obra maravilhosa e super complexa, como que isso é um pouco trabalhado de forma bastante simples. Porque Ferdinand, ele divide a sua obra, essencialmente, aqui na minha colinha, está em quatro partes. Cada uma delas ela é guiada por imagens simbólicas da modernidade colonial. Quais são essas quatro? Primeiro, a tempestade moderna. Segundo, a Arca de Noé. Terceiro, o navio negreiro. E quarto, o navio mundo. Quando ele fala dessa tempestade moderna, ele apresenta para nós como que a modernidade foi construída sobre a exploração tanto de pessoas quanto da terra, né? Quando ele fala da Arca de Noé, uma crítica a isso que ele chama de ambientalismo, que ignora as desigualdades raciais e sociais, ela é colocada, né? Porque esse ambientalismo, ele deixa as populações vulneráveis para trás. Então, nessa parte, a Arca de Noé ele traz para nós essa mensagem importante. Já no navio negreiro, a terceira parte, ele fala muito da necessidade de sair do porão da modernidade, né? De reconhecer que as populações escravizadas e colonizadas sempre lutaram contra essa destruição, né? E na quarta e última parte, que é o navio mundo, ele traz essa proposta de um mundo onde a justiça ambiental, onde a justiça racial, elas andam juntas, né? Reconstruindo essa relação, essa conexão com a Terra, né? Aí a grande pergunta que Ferdinand nos deixa, e eu poderia dizer que ela, para mim, é um dos pontos centrais, seria como que a gente pode pensar e agir de forma diferente? Como que a gente pode construir uma ecologia decolonial que leve em conta não apenas a preservação da natureza, mas também a libertação dos povos oprimidos? E eu acho que é isso que faz desse livro tão importante, tão essencial, porque esse livro, ele não apenas denuncia as injustiças históricas, não, né? Conforme vocês podem ter visto nas leituras particulares. Mas ele também nos dá ferramentas para a gente pensar novos caminhos. Ele nos desafia a ver a crise ecológica não como um problema isolado, mas como uma parte de um sistema de opressão que precisa ser desmontado. Então eu convido todos para embarcar nesse navio mundo, para repensar as bases da nossa relação com o planeta uns com os outros, né? Que vocês tenham uma excelente palestra, uma excelente discussão, uma excelente troca de ideias, uma excelente mediação feita pela Vitória. Muito obrigado a todos, que vocês tenham uma boa tarde, né? Uma boa noite e tenham um bom evento. Até mais.